Então eu vou contar agora, falar aqui, entre aspas, são aforismos dos principais filósofos que são citados no BTC. Então, começando por Solon. Envelhecer é trocar os prazeres por sabedoria. Quanto que viveu esse brother aí? 69 anos. Quando que era Solon, camarada? Você lembra? Solon é no início no final do 6º século, do 6º para o 5º século. 70 para aquela época, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vamos aí, 2.500 anos. Irado. Isso aí. Irado. Quem mais? Heráclito. Faleceu aos 70 anos. Com 70 anos. Com 70 anos. Com 70 anos. Tudo flui, nada é permanente, exceto a mudança. Sim. Assim é a vida. É bem estoico isso também, né? A vida é mudança, né? Tudo muda, né? Sabe que esse negócio de mudança é um tema treta. Puta merda, né? Tem um tema treta aí. Você conhece a história do barco de Teseu? Sim. Manja a história do barco de Teseu, não? A volta, você tá falando? Não. O paradoxo. O paradoxo. Conhece o paradoxo? Fala sobre mudança. Vou ser breve, porque a história é longa. Bom, Teseu mata o Minotauro, volta para a cidade dele, recebido, vira herói e tal, ele morre. Só que o barco que ele voltou era um barco Chans, Pans, o pai dele morre por causa do vela do barco, enfim. O barco dele era famosão, os caras resolveram manter o barco dele. Manter o barco dele, coisa linda, maravilhosa. 30 anos depois, as velas corridas por traça, troca as velas. 60 anos depois, as madeiras meio podres, troca as velas. De forma que 150 anos depois, todas as peças do barco foram trocadas. E aí o paradoxo segue a pergunta, esse ainda é o barco de Teseu? Bom, é o barco de Teseu, mas não é mais o barco de Teseu. Então tem um paradoxo da forma e do conteúdo. Então, pra você mudar alguma coisa tem que continuar e outra coisa não pode continuar. E, sem querer delongar muito, mas Genial. Sócrates, 71 anos, abreviados. Esse a gente não gosta. Né? Abreviados, né? 71 anos porque se matou, né? Mandaram ele se matar. Não é que ele se matou. Ele foi se matar. Foi o primeiro caso de se matar. Foi se matado. Foi suicidado. Exato. Foi suicidado, é bom também. Exato. E foi digno, né? Ele não temeu esse momento. Por causa da verdade, né? Ele não Daimon. temeu. Olha, então ele não temeu. A regra era o seguinte: tinha uma regra que falava que quando você ficava doente e melhorava, você sacrificava um galo a Esculápio. Então, quando você melhorava. Quando ele tinha sido condenado à morte, ele vira para um fulano de tal, um dos seguidores lá: ô fulano, Timoteus, lembre-se que temos que sacrificar um galo a Esculápio. No sentido, eu não sabia o que ele quis dizer. Eu não sei se eu ao morrer estou melhorando ou não, mas eu posso pensar que estou melhorando. Então, é um tom bem desafiador até a morte, né? E quando ele está chegando no julgamento, né? Ele fala no julgamento de Sócrates, né? Ele fala que uma das coisas que passou ele a pensar no que era a morte, ou se existia vida após a morte, é que tudo na vida dele, essa vida examinada que você falou lá no primeiro bloco, profundamente socrática, né? Isso quem inventou, né? Foi ele, né? Então ver valor na vida examinada, quem inventou foi Sócrates, e ele falava que porque ele seguiu o daimon dele, né? A gente pode interpretar isso como coração, como intuição, como revelação, enfim. Mas ele falou que o que motivou ele, e fazendo o link com o barco de Teseu, Sócrates, depois de ser condenado, ele não morreu logo, né? Ele foi condenado pelo júri a tomar cicuta e ele decorreu um tempo. E esse tempo, enquanto ele aguardava a execução da sua condena, 3 meses. 3 meses. Boa. A execução, foi escrita a apologia. A apologia de Sócrates trata desse período. E por que ele não foi julgado? Porque o barco de Teseu não estava lá. Ele tinha saído para fazer a oferenda e voltar demorava 3 meses para ele morrer, ou para executar a pena. O barco tinha que estar no seu devido porto lá. Por que eu estava falando isso? Eu esqueci, cara. Esqueci completamente. Tinha alguma coisa. Você estava falando dessa atitude de Sócrates no final da vida. E ele fala, sim, lembrei. E ele falou que quando ele entrou para ser julgado, ele falou o seguinte: o meu daimon, que eu sempre segui para ter uma vida boa, não falou que eu não deveria entrar aqui. Logo, deve acontecer algum problema, deve estar rolando alguma coisa que não deve ser tão ruim a morte. Né? Isso aí. Quem mais, irmão?
que você botou para Boa, nós. quem mais? E o que o Sócrates disse sobre envelhecimento? Que para os prudentes e bem preparados, a velhice não constitui peso algum. Prudentes, né? Sim. Platão faleceu aos 80. Ele discute, sem querer te falar, Sócrates dá até um twist, porque ele discute na apologia, se não me engano, que não é apologia, mas que a perda da libido na alta idade até livra ele de ser preso à beleza das mulheres, ou até isso ele tinha visto o lado positivo, ou seja, menos libido, ele estava pensando melhor, menos, né, enfim. Platão disse que a velhice traz paz e libertação. Epicuro, a vida prazerosa não é o prazer como meio, não é o prazer recreativo, e nada é suficiente para o homem cujo suficiente é muito pouco. Sêneca, falecido aos 85. O envelhecimento é natural, então ele é bom. Ele não significa decadência. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. O homem sofre antes do necessário. O homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. Sofre 2 vezes. 2 vezes. Homero, falecido jovem, poeta Homero, 30 anos. Envelhecer é tornar-se sábio. E Epiteto, o erro dos velhos é julgar o hoje com os critérios do ontem. Só pra colocar aí. Isso é genial. Não, né? Epítetos pra mim é uma. Era um escravo lá, já contou várias vezes aqui sobre Epítetos. Quantos anos tinha Epítetos quando morreu? Ixi, rapaz. Fala aí pra nós. Eu lembro que ele torcia pro Botafogo. Agora, quantos anos? Ou pro Santos, era Botafogo. Olaria. Olaria. Juventus, não. 96, mas há uma discórdia que pode ser no 86. Mas se não foi 86, foi 96. Tá mal, bichinho. Bichinho tá mal. Noventinha de média, nada mal, né, velho? Cara, genial. Para finalizar, Cícero, que fez uma obra chamada Saber Envelhecer. Então Cícero, ele se dedicou bastante a falar do envelhecimento. Outra vida abreviada, vou dizer. Falecido aos 60. Foi suicidado também. Outro caso de suicídio estimulado. Tinha uma epidemia de suicidado naquela época, bicho. Não sei o que aconteceu. Também não sei. De ser suicidado. Acontecia as pessoas de serem suicidadas, né? Exato, foi suicidado. Aos 60. E o Cícero diz o seguinte, que toda idade tem as suas virtudes. Há de se envelhecer sem azedar, que é aquele velho paralelo, né, que ele traça com o vinho, né? Que os homens são como os vinhos. Alguns azedam, outros não. Não, sim, sem dúvida. É isso aí. E ele também diz o seguinte, que não é a força física ou a presteza ou a rapidez do corpo que geram as grandes coisas grandiosas, e sim a sabedoria, a experiência e o discernimento. Perfeito. Para um grande orador, né, que ele era. Acho que é um dos maiores oradores romanos aí. Dos romanos, acho que vai ficar lá. Tá no panteão, né, cara? Plutarco coloca ele e Demóstenes como vidas paralelas, né? Eu acho que tá num paralelo bem interessante. Ou seja, acho que só pessoas que realmente deixaram... Mas, galera, não é legal ser jovem e você ser jovem e aí a gente tá aqui... Só de fazer as piadas já entrega a idade. Jovem. Cara, mas aí, assim, eu sou... Meu pai é um Zé Ruela, eu sou malandrão e porque agora eu sei usar as mídias do multiverso. Eu sei usar os pronomes. E os paranauê. Os pronomes. E os pronomes. Hein, Reginho? Cara, eu prefiro olhar para o que meu pai, ouvir pelo menos o que meu pai fala, cara. Eu vou dar 40 vezes mais atenção do que quando eu ouço. Então, eu acho que a experiência, a sabedoria tá nisso também. Não sei, tá ecoando faz 3.000 anos aí, pelo que o Dino falou, né, cara? E tá demonstrado, né? São pessoas que viveram muito tempo pra isso. Essa frase que você falou, né? Referindo ao seu pai, ela vai muito de encontro a uma palavra de Buda. E eu trouxe três frases dos filósofos orientais sobre envelhecimento. E o Lao Tse, ele diz o seguinte, que a velhice é um momento supremo de alcance espiritual máximo. Aos 60 anos, o ser humano atinge o momento de se libertar do seu corpo e, através do êxtase, tornar-se um santo. E quem está dizendo é que o envelhecimento é uma experiência transcendental. E Confúcio diz o seguinte, aos 60 anos, o ser humano já compreende sem necessidade de refletir. E aos 70 anos,
de seguir os desejos do seu coração sem transgredir regra nenhuma. Você me lembrou de uma frase? Sabedoria demais. Você me lembrou de uma frase de pariu. Sêneca? Amém, né, cara? Se isso acontecer. Sabe, né? só problematizando, você falou coisas fantásticas. Tem uma frase de Sêneca que fala o seguinte, que é o contraponto disso tudo. Ele fala: é muito triste ver que a única coisa que atesta a idade de um homem ser seus cabelos brancos. Tem aquele que fica obsoleto sem ficar sábio. Ele está fazendo essa crítica. Eu acho uma crítica muito interessante desse saber envelhecer bem, porque todos os exemplos que você falou, muito sábios, são saber envelhecer bem. E quanto demanda da sua vida você realmente saber viver a vida para poder chegar lá bem, né?